Como mudar a ideia do adolescente que tem no seu mindset o pensamento do "you only live once", como pseudo-justificativa de imprudência? Tá certo. O you only live once é o YOLO, né? O pessoal escreve assim, às vezes, justificando assim, vou fazer isso aqui. Tipo assim, né? A pessoa tá ali, não vou. O jovem tá lá, né? Numa condição de uma festa de alguém. Não vou beber não, porque álcool, né? Se tiver noção de evolutividade, mas é quando não tem, né? Fala assim, álcool não é legal e tal. Quer saber? Você só vive uma vez, you only live once, né? Então, YOLO. Aí a pessoa vai lá e entra, embarca. Isso é para justificar, né, aquela condição. E você vê, para quem a gente está no paradigma consciencial, né, só por aí, né, você só vive uma vez, já não é assim. E tem outras, né? Então, a gente pode falar de várias incoerências nessa frase. Teve até um caso sério, que eu tenho lá o cosmograma, de um jovem que ele postou na rede social o carro em alta velocidade, escreveu YOLO, né? Essa é o acrônimo, são as primeiras letras, né? YOLO. E postou lá alta velocidade e ele acabou dessomando, né? O carro bateu. E foi a última postagem dele, foi essa. Eu achei emblemático, porque a ideia, ela é uma ideia assediada, do ponto de vista multidimensional. Porque fixa uma ideia para a juventude de que, olha, é só uma vida, então se taca, né? E aí, olha, eu acho que o que a gente faz aqui é uma das melhores coisas, dar o exemplo, é tentar trazer as ideias, mas assim, isso é algo que socialmente é influenciado. Então, não vejo que é uma coisa que vai parar assim de uma hora para outra. Vai levar tempo. A gente tem que ter tranquilidade nisso. Em relação ao You Only Live Once, eu vejo que o exemplo é acachapante. Pensa uma pessoa dentro do carro que fala assim, gente, para o carro que eu vou descer. Eu não vou me acompliciar com isso aqui. Para, depois vocês correm. Para o carro, eu desço. Pensa no esclarecimento. E outra, pensa até se houvesse a dessoma mesmo, de fato, depois, e esse jovem ter saído, pensa o exemplo dele, né, a autoridade moral desse jovem que saiu do carro, e até extrafisicamente para os outros que foram. Então, eu acho que o exemplarismo ele é a melhor ferramenta que a gente tem. Eu acho que esse mito, né, da vida única, acho que está na raiz de tantos males, né, de tantos erros de abordagem, né, tantas posturas antievolutivas, porque se pegar uma vida só, eu só tenho uma vida, tá? Nasci, né, daqui a pouco meu corpo vai acabar e acabou a história. Qual que é a sua responsabilidade, entendeu? Do ponto de vista evolutivo? Realmente, daí você abraça esse tipo de síndrome, né? You only live once e pronto, né? Vamos ser felizes, né? É aquele aparente detalhe que muda toda a visão da consciência, né? A gente teve uma série de discussões aqui sobre a visão da consim, sobre a visão da consciência, apresentando, por exemplo, os traços desse quadro sindrômico. E eu queria aproveitar essa linha que você trouxe do YOLO, que eu acho que tem uma coisa na tua fatuística ali que ajuda a gente a expandir esse processo, né? A questão na linha 18, que você coloca ali a terapêutica serexológica invexoprofilática. Então, assim, essa é uma vida dentre tantas as vidas que a gente teve e das que a gente ainda vai ter. Mas qual o impacto das decisões, principalmente para a consciência intermissivista e ainda mais para a consciência inversora, das decisões e das escolhas dessa vida intrafísica, pensando nessas reparações, nessas recomposições a serem feitas do ponto de vista das vidas anteriores e dessa neoconstrução de ego para as próximas vidas. Porque aí eu vejo que isso muda tudo, né? A gente estava falando das questões ali associadas ao contexto dos pais, que às vezes a gente está numa condição, às vezes, de maior dependência pela idade. Mas tá, a partir do momento que eu tenho alguma autonomia, eu vou decidir continuar me penalizando por aquilo que aconteceu, ou eu, na condição de consciência ali, intermissivista, vou escrever a partir daqui uma nova história, um novo contexto holobiográfico, independente do meu passado, como é que eu olho para isso, como é que eu mexo nisso positivamente, eu vou em frente do ponto de vista evolutivo. Eu acho que é algo interessante aí, se você quiser expandir um pouco nessa linha aí. Eu não vou expandir muito, porque eu achei que você foi bem, colocou bem né, o que a gente traz, o que eu entendo aí desse efeito terapêutico, né, é justamente isso. A Invex ela é focada em profilaxia, então que nessa vida a gente tenha mais, né, predominantemente profilaxia, se possível só profilaxia, né, e não remediação.
justamente por começar cedo. Contudo, se a gente pegar um espaço, né, observar uma amostra um pouco maior de mais vidas para trás, a nossa série X, a gente vê que o posicionamento que se aplicar em VEX hoje, nessa vida, é algo que esclarece muito. É algo que esclarece por quê? Pelo nível de abnegação, pelo nível de priorização evolutiva. Então, esse esclarecimento, ele tem um impacto muito importante. A gente acha que a gente está aqui fazendo só para a gente, eu acho que esse que é um problema. A gente ainda tem, né, o desafio do ego, né, da gente superar essa questão egóica. Quando a gente começa a sair um pouco da gente, pensar para quem que a gente está fazendo, né, que na teoria a gente já sabe, já leu, a maioria que está em contato com a Conscienciologia sabe, que a gente tem um grupo extrafísico, a gente tem conexões, que a gente tem nosso grupo karma, que a gente precisa assistir. Mas acho que essa ideia ela dá um passinho em direção à prática, no que eu entendo, né, desse conceito. É um passinho, peraí, então esse tema não é qualquer coisa, né, é um posicionamento meu, né, um verbete. Isso aqui já é uma contribuição. Né? É claro que você tem o livro, que é um meio muito mais inteligente de se fazer isso, né? Mas a gente está dando passo. Né? É mais E às vezes, só para conectar com o que a gente tinha falado antes, que eu me lembrei, que eu acho que o problema que as pessoas têm é que elas querem achar o grupo de assistência delas procurando assim, deve ser o grupo, né? A monarquia, o grupo da... E o grupo é o grupo que aparece para você, é o grupo que tem. É aquele que você criou para você mesmo. Não é você que escolhe, né? Não é você que escolhe. Então, assim, sinceramente, eu quando identifiquei que esse grupo tinha a ver comigo, eu não fiquei feliz. A minha primeira reação não foi essa, nossa. Mas depois que eu entendi a minha relação com isso, tudo que eu estou passando em relação a isso, eu aproveito no sentido evolutivo. E aí passa a fazer sentido. Então, até que ponto a gente não quer escolher o grupo, porque se a gente escolhe o grupo, define, né? Se a gente define qual grupo é esse, agora você tem que se responsabilizar de ser exemplarista naquilo tudo. Então, qual que é o exemplarismo ante a monarquia? Qual que é o exemplarismo ante ao belicismo? O exemplarismo em relação a Síndrome Peter Pan? Qual que é o exemplarismo? É sério, né? Nossa vida, a raia fica mais estreita. Então, dentro da Invex, você ainda faz uma raia mais estreita, porque aí, para você, algumas coisas são ainda mais sérias, né, do que aquilo. Então, eu vejo que tem uma conexão, mas... Uhum.